Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Dibe Ayub, sou professora da UF Angra. Quero agradecer o pessoal do Cosmopolíticas aqui, Ana Cláudia, Grazi, Antônio e Yara, pelo convite feito a nós para a gente vir aqui, né, apresentar nossa recém-lançada coletânea Casa, Corpo, Terra, Violência, Abordagens Etnográficas. Bom, tendo em vista, né, as apresentações que o John e a Grazi já fizeram sobre o livro, eu gostaria mais de falar sobre o tema dos conflitos e violências, né, e como que eles aparecem ao longo dos capítulos da coletânea. Bom, vou ler, tá? Não vou no freestyle como os colegas. Diversos capítulos do livro, né, são etnografias de conflitos e violências vividas em conflitos por terra, né? E assim, cabe ressaltar que esses capítulos sobre conflitos são justamente etnografias feitas por pesquisadoras, mulheres, em diferentes contextos, né? Então, no caso da Renata Lacerda, assentamentos no Pará. A Natália Carvalhosa trabalhou com comunidades quilombolas em Minas Gerais. A Marcela Centelhas com uma comunidade quilombola em Pernambuco. A Luana Batista com comunidades rurais na Bahia. A Ana Carneiro com comunidades rurais no Cerrado Mineiro. E eu com as lutas pela terra nos faxinais do Paraná, né? Isso é interessante, assim, como que pesquisadoras, mulheres fazendo pesquisas sobre conflitos por terra, vão ter uma entrada muito particular, né, nesse campo, porque elas entram na discussão sobre o conflito a partir da casa, né, e isso promove um outro olhar sobre a própria questão da terra e como que ela se desenrola aí no cotidiano das comunidades, né. Então, gente, são trabalhos que vão abordar não somente aspectos mais estruturais do agroextrativismo, das lutas agrárias no nosso país, da elaboração de políticas públicas, mas também os modos com que os conflitos são incorporados por famílias e comunidades, né, e passam a fazer parte de sua intimidade, né. Então, trata-se de olhar a terra, o conflito, a violência no conflito por terras a partir da domesticidade, né? Preocupados em compreender como as pessoas habitam essas zonas de tensão e enfrentam os perigos e desafios que encontram nos seus caminhos de existência, na sua organização política, esses trabalhos desvelam os conflitos, portanto, em sua faceta cotidiana, nas maneiras com que são moldados nos corpos, nas casas e nas famílias, né? Bom, esse foco no conflito enquanto experiência constitutiva de relações, ele é tributário de estudos que vêm sendo realizados no NUAP, né, no Núcleo de Antropologia da Política, desde os anos 90, os quais, em busca da política enquanto categoria etnográfica, chamaram atenção para a formação de facções, sua espacialização, temporalidade e sua relação com a família e a comunidade. Então, acho que o grande exemplo é o livro Política Ambígua, né, do professor Moacir Palmeira e da professora Beatriz Herédia. Conflitos de diferentes ordens deixam de ser pensados a partir de relações previamente dadas ou dos objetos que são disputados, né? As etnografias levaram diferentes autoras e autores a refletirem sobre as maneiras com que os conflitos criam e recriam, fazem e desfazem famílias, comunidades e territorialidades. E aí é que eu posso citar o trabalho, né, da Ana Cláudia Marques, o trabalho do John Comerford, do Jorge Vilela, enfim, né, vários trabalhos que foram feitos no NUAP que focaram nessas questões. Além disso, os conflitos por terra foram observados a partir das vivências, relacionalidades e significados que engendram, transbordando limites espaço-temporais e mesclando-se ao cotidiano. Aí a tese da Fernanda Figurelli, nossa colega
que é da Argentina, né, é um exemplo disso. Então, nesse sentido, os conflitos por terra compõem-se com sociabilidades agonísticas, para usar aqui um conceito do John, né? Sociabilidades que vão dar o tom da vida em comunidade, adentrando as relações, jogos, brincadeiras, visitas, mobilidades e a própria organização de movimentos sociais, bem como as interações entre eles e o Estado, né? Isso que a gente convenciona, né, como o Estado. A presença do conflito e da violência no cotidiano das relações de parentesco e vizinhança, na circulação pelas casas, nos olhares trocados através de cercas e janelas, nas prosas e lugares que são procurados ou evitados, incentivam as autoras dessa coletânea a refletir sobre as modalidades de resistência e enfrentamento que emergem das narrativas e experiências vividas por seus interlocutores e interlocutoras. Éticas de cuidado de si, dos outros, e o cultivo de relações de comunidade e parentesco adquirem centralidade nos modos de lidar com os conflitos, produzir aliados e se preservar de situações disruptivas. Viver em terras em disputa é buscar a todo tempo se conduzir de modo a permanecer na terra, tendo que dar conta do peso das desconfianças, rumores, humilhações, impedimentos e angústias. Aí, amizades, dádivas extraordinárias, circuitos de cura, trocas de trabalho, modalidades de ajuda e orações para fechar o corpo são algumas das maneiras encontradas para combater essas ameaças que povoam o cotidiano. Então, nos trabalhos de Renata Lacerda, Marcela Centelhas, Natália Carvalhosa, Luana Batista, Ana Carneiro e Dibi Ayub, vemos como essas moralidades da criação de laços sociais para os sujeitos que lutam pela terra ou pelo acesso a políticas públicas são levadas em conta na afirmação de sua própria dignidade e modo de vida em meio a disputas marcadas pelos sentimentos de humilhação e de sofrimento. Práticas de comensalidade, trabalho coletivo e apoio não só produzem solidariedade, mas também são atos capazes de afastar ou amansar o perigo e os perigosos. Além disso, essas dádivas e apoios podem criar, renovar ou transformar assimetrias de poder, as quais são muitas vezes narradas e discutidas em termos das relações de parentesco. Então, entre mães e filhos, pais e filhos, compadres, etc., ou de vizinhança. Então, assim, no meu campo, por exemplo, algumas pessoas me falavam, né, que determinadas pessoas foram como mães ou pais para elas em momentos de necessidade, né? E isso permitiu a criação de alianças. Então, por exemplo, entre jagunços vinculados à madeireira que ameaçava, né, meus interlocutores, e essas famílias ameaçadas. Então, essas dádivas permitiam a produção de outros tipos de relação entre esses agentes que estavam em lugares distintos, né, no conflito, né? No entanto, mesmo essas providências têm seus limites, e falar sobre esse cotidiano agonístico é problematizar justamente isso que transborda as fronteiras da vida em comum e produz rupturas de diversas ordens. Além disso, aquelas redes morais de obrigações, apoio e afeto que constituem as comunidades e que se formam através da luta pela terra são muitas vezes corrompidas ou quebradas pela atuação dos agentes de expropriação, empresas, fazendeiros, grileiros, etc., né? Então, a produção da terra enquanto propriedade de alguém, né, nesses casos, né, envolve mais do que dispositivos de quantificação, delimitação, titulação e atribuição de valor monetário a determinado terreno ou perímetro, né? Ela mobiliza técnicas de desmantelamento e corrupção dos laços e das relações de respeito nas comunidades. Esses pretensos donos e seus apoiadores operam através de ofensas, acusações, destruição de cercas, matança de animais, incêndios, brigas, invasões de casas, discussões, fofocas,
as quais, somadas, atuam de maneira a pressionar as famílias para que deixem suas terras ou sejam coniventes com os termos desses agentes. Muitas vezes, esses apoiadores, né, desses agentes de expropriação, podem ser pessoas de dentro das próprias comunidades, não raro autoridades respeitadas, pessoas que ocupam algum cargo na administração municipal ou parentes daqueles, né, que são ameaçados de despejo, de expulsão. Então, conflitos por terra, processos de expropriação e a própria organização para a luta por direitos agenciam laços íntimos e são constitutivos da comunidade, da vizinhança, da família. As autoras dessa coletânea trazem outra inovadora contribuição aos estudos sobre conflito e violência no campo no Brasil, ao demonstrarem a centralidade que o corpo e as problematizações a respeito dele adquirem nas experiências de suas interlocutoras, o que envolve também refletir sobre agenciamentos que envolvem gênero e raça. Como discute Natália Carvalhosa, lutas por terra, dignidade e modos de existência são atravessadas e organizadas também pelas relações raciais e pelo racismo. No texto de Luana Batista, encontramos uma importante liderança sindical do Reis, homem branco que se viu forçado a correr mundo e buscar condições de ter sua própria casa, quando seu pai rechaçou seu casamento com uma mulher preta. Essa não aceitação, que é produto e produtora de desigualdades e opressões, e que muitas vezes aparece nos discursos dos brancos como legitimadora da violência contra os negros, está presente também nas lutas pela criação de assentamentos, pelo reconhecimento de territórios quilombolas e nas disputas por recursos oriundos de políticas públicas, como vemos nos capítulos de Renata Lacerda e Marcela Centelhas. Raça e racismo, mais uma vez, inserem o corpo nessas lutas por direitos e na agonística de uma vida cotidiana que é perpassada por diferenças constitutivas de desigualdades entre e no interior de comunidades e famílias. Outra dimensão dos conflitos e violências que é enfatizada na coletânea é a dimensão narrativa. As modalidades e linguagens de violência implicam e reafirmam limites e formas do que pode ser dito, narrado e rememorado, ou que deve ser silenciado. Isso também se estende à pesquisa da delimitação do que é concebido como conflito e ameaça envolvendo a terra, na interface entre agências estatais e de militância e famílias de agricultores, e da relação entre essa conceitualização e as concepções de política que estão em jogo em cada um desses universos sociais. A fala, nesses contextos de conflito, pode abrir caminho para centenas de mortes, como problematizam os assentados do PDS Terra Nossa, com quem Renata Lacerda trabalha. Além disso, falar sobre lutas, assassinatos, enfrentamentos, conflitos, incêndios, impedimentos, humilhações, é muitas vezes narrar o corpo e suas afetações. Isso transparece no texto de Ana Carneiro acerca das narrativas sobre o assassinato do líder sindical Eloy Ferreira. Relatos que expressam a brutalidade do acontecimento e de sua repercussão entre o povo dos buracos em Minas Gerais, por meio da referência ao estado terrível em que o corpo de Eloy foi encontrado e ao sangue grosso que ali foi vertido. Nesse sentido, os trabalhos de Ana Carneiro e de Luana Batista oferecem um interessante contraponto acerca das narrativas das violências enfrentadas por lideranças sindicais no âmbito de sua organização política. No texto de Batista, nos deparamos com histórias heróicas sobre uma luta bem-sucedida, que é rememorada com orgulho. Então, falar sobre as queimas de casas e os assassinatos dos companheiros ali é enfatizar os arbítrios de um fazendeiro poderoso que foi suplantado pela revolução da terra, fruto da solidariedade entre trabalhadores rurais em busca de justiça. Então, nesse caso, né, que a Luana analisa,
a luta foi bem sucedida. Então, falar da violência do passado é falar de um orgulho, assim, apesar de tanto sofrimento, algo aconteceu, algo deu certo, esse sofrimento não foi em vão, né? Já na leitura da Ana Carneiro, a gente encontra a morte de um sindicalista cujo corpo fechado só foi quebrado com machadadas na cabeça. Assim, é uma situação horrorosa mesmo, né? Então, as narrativas sobre a morte de Eloy expressam de forma sensível um acontecimento terrível que engendrou cortes profundos nas terras e relações daquele povo parente. Né? Eles revelam uma forma de falar da luta sindical e do conflito por terras a partir de referentes próprios aos corpos e à vida social da comunidade, como a própria noção de sangue grosso, que a autora explora em seu capítulo. Né? Essa discussão, gente, chama atenção para a importância e também para as dificuldades, né, de desnaturalizarmos alguns enquadramentos para se falar de conflito e violência no campo, os quais muitas vezes informam nossas perspectivas quando a gente vai fazer as pesquisas, né? Então, nesses trabalhos, né, da coletânea, a gente se depara com antropólogas que tiveram que se familiarizar com diferentes narrativas e linguagens, nas quais a luta pela terra se afastava da conformação de um grande conflito que engloba e opõe senhores e trabalhadores, capital e camponeses, colonizadores e colonizados, dominantes e subalternos, Estado e comunidade. As formas de comensalidade, as éticas de parentesco e vizinhança, o cuidado com a terra e com o corpo, a atenção às cercas e ao sangue, os saberes sobre modos de circular e de conversar, os medos que são incorporados ao cotidiano adquiriam proeminência e expressavam as possibilidades de habitar e enfrentar essas zonas de luta. Narrar as violências vividas é também problematizar as moralidades que informam a produção da socialidade. Isso permite retomarmos a própria ideia de resistência e sua conexão com formas de expressão através da fala, do silêncio e dos cuidados com corpos generificados. Então, acho que é um pouco essa, né, a contribuição que nossa coletânea traz para os estudos sobre conflitos por terra no Brasil, a partir de olhares, né, particulares, né, olhares de mulheres, né, como que a generificação das pesquisadoras também generifica, né, o próprio objeto, digamos assim, de pesquisa. É um pouco isso. Eu passo a palavra à Marcela, então. Bem, boa tarde. Eu queria primeiro... Bem, eu sou a Marcela, como né, a Ana já me apresentou. Eu sou Marcela Centelha, sou professora do Colégio Pedro II. E, bem, queria agradecer enormemente, né, essa possibilidade de estar aqui, ao pessoal do Cosmos e também aos organizadores, organizadoras, né, principalmente, da coletânea, desse convite gentil da gente poder estar aqui, já que eu vou falar um pouco na minha apresentação sobre generosidade, então, desse convite gentil de poder, enquanto autora, né, não organizadora, estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente poder ter esse tempo de conversa, então fiz uma apresentação assim muito voltada para um aspecto do meu trabalho que me sensibilizou, digamos assim, em função desse momento aí que a gente está atravessando e pensando, né, no que a gente pode construir, enfim. Não tem como começar a apresentação sem falar que, como já foi bem reforçado aqui, né, nos comentários da Dib, da Grazi, do John, que esse trabalho ele é um trabalho que ecoa, né, que é constituído e estruturado pelos diálogos que têm acontecido no NUAP, tanto em termos dessa questão de pensar a política, ou as políticas, né, no caso do meu trabalho, sempre numa visão crítica, né, numa visão que se
se distancia, como o John falou, dessas visões mais herméticas, mais normativas, mas principalmente também no diálogo mais recente, como a Grazi e Dib e John também reforçaram, desses trabalhos que têm levado muito a sério a questão da posicionalidade e da generificação e da racialização, né, nessa interlocução, né, nos trabalhos de campo e da própria pesquisadora. Então, é isso, né? Meu trabalho também deve muito aí ao trabalho dessas pessoas que estão aqui na mesa. O John foi meu orientador no mestrado e doutorado, mas a Grazi e a Dib, que foram trabalhos que, de alguma forma, foram a base ali para construir essas reflexões. Eu vou falar das políticas, mas, na verdade, o meu trabalho parte de uma política, ou de políticas específicas. Eu fiz uma tese que partiu do estudo do Programa 1 Milhão de Cisternas Rurais e do Programa Uma Terra, Duas Águas, que eu não sei se vocês conhecem, mas são duas políticas públicas que surgiram aí dos movimentos sociais no semiárido brasileiro e que se efetivaram, digamos assim, dentro do Estado a partir de 2003. Tiveram aí um impulso muito grande no acesso à água no semiárido. São políticas que tentam descentralizar esse acesso à água a partir da captação da água da chuva e da construção de cisternas próximas às casas, às residências, para garantir esse acesso à água em períodos de estiagem no semiárido. E, bem, essas políticas surgem, obviamente, nesse momento que se inaugura a partir, né, de 2003, com a eleição do Lula, de expansão dos direitos sociais, e essas políticas, vale dizer que hoje, né, completamente destruídas e desestruturadas a partir de 2016, e hoje em dia, então, nem se fala, mas elas expressam e traduzem uma certa preocupação transversal que essas políticas públicas tiveram nesse período de expansão democrática, digamos assim, que é essa preocupação com uma mobilização social e com uma participação dos atores que seriam os contemplados e contempladas, principalmente mulheres, no caso das cisternas, né, dessas políticas. Então, essa preocupação com a mobilização social local era um fator muito importante, não só na política de cisternas, mas em outras políticas públicas. E, nessa mobilização local, a figura das associações comunitárias tinha um peso muito importante, né? Ou seja, existia uma certa configuração da política pública que demandava a existência dessas associações para que essas comunidades rurais fossem contempladas pelo PUMC, né, e pelo P1+2, que são essas duas políticas públicas. E, bem, eu, quando fui iniciar meu trabalho de campo, me aproximei de uma organização específica que está localizada no Agreste e no Sertão Pernambucanos, que é a Cáritas Diocesana de Pesqueira, e comecei a acompanhar a visita de uma das técnicas na implementação, na construção efetiva dessas cisternas, e, a partir daí, estabeleci um contato com uma comunidade específica, que o nome fictício dela, né, é Liberdade, mas que se localiza nessa região do Agreste, divisa entre o Agreste e o Sertão Pernambucanos. E foi nela, uma comunidade quilombola, né, que está num processo de reconhecimento, já é reconhecida a nível da Fundação Palmares, de estabelecer com essa comunidade um vínculo, né, de pesquisa mais duradouro, que permaneci lá ao longo de 6 meses, né? Claro que em períodos distanciados, não 6 meses contínuos, mas a pesquisa lá durou mais ou menos esse período. E, bem, quando eu cheguei nessa comunidade, eu fui recebida por uma das presidentes de uma das associações locais. É uma comunidade que tem 2 associações, a Josefa. E, bem, o fato é que, pensando, né, nessa dinâmica da posicionalidade, pensando no que esses trabalhos contribuem para a gente pensar a política, eu acho que tem uma característica, eu acho que já é uma coisa clássica, eu acho que das etnografias, né, mas da gente refletir sobre o que significa permanecer um tempo prolongado, né, vivendo nessas localidades, e como eles mesmos próprios tematizavam essa relação, né, de comer e dormir, né, com essas pessoas, ou seja, de compartilhar de um vínculo que demanda tempo e intimidade. O fato, né, de permanecer esse tempo longo, eu reflito que isso trouxe para a pesquisa, e muito em função dessa comunidade estar vivendo esse processo de reconhecimento
e de uma disputa entre as duas associações existentes, uma necessidade que eu me posicionasse frente a essa disputa enquanto pesquisadora. E esse posicionamento, obviamente, que tem dimensões mais sutis, no fato de estar acompanhando mais e visitando mais certas casas, mas tem um dispositivo também muito, assim, de posicionamento evidente, que numa reunião em que eu participei, em que eu fiz uma fala, né, defendendo essas minhas interlocutoras. Vale dizer que uma das associações, a associação que foi a primeira associação a ser criada, era referida, era classificada pela família da Josefa como a Associação dos Brancos. Não porque fosse uma associação em que os seus associados todos fossem pessoas brancas, mas porque, principalmente, as pessoas que estavam nas posições de mando, de coordenação, eram pessoas brancas. E, bem, por que eu estou falando isso? Sobre produzir vínculos. E aí eu já estou me encaminhando, acho que, para pensar. Porque o fato de pensar sobre os meus vínculos ao longo do campo me fez ter uma outra visão sobre o que eu estava indo buscar em termos de políticas públicas, ou seja, qual seria a abordagem que seria possível construir em torno dessas políticas. Eu me lembro assim, né, que no início do trabalho de campo, o fato de ter um produto, né, ter estabelecido um vínculo muito grande com a Josefa, e ela foi a minha principal, ela e a sua família foram os meus principais interlocutores, produzia em mim um estranhamento e um certo incômodo, né, porque ela me acompanhava em todas as minhas entrevistas, ela inclusive começou a fazer as entrevistas uma hora, né, assim, digamos assim, participar das minhas entrevistas, já sabia as perguntas que eu fazia, né, sobre as cisternas, sobre como tinham chegado as cisternas. E isso, no primeiro momento de trabalho de campo, eu tinha aquele receio clássico, né, da nossa formação enquanto cientistas sociais e dos possíveis vieses que esse tipo de participação tão ativa dos nossos interlocutores poderia produzir. Mas é interessante, eu acho que nesse sentido, a radicalidade, digamos assim, sei lá, da etnografia possibilita a gente pensar esses vínculos, me fez ver que, na verdade, o que eu deveria refletir mais era sobre essa habilidade dessa pessoa, da Josefa, em produzir esses vínculos. E que a minha própria permanência enquanto antropóloga em campo fazia parte desse mecanismo de produção de relações sem o qual seria impossível chegar a políticas públicas, sem o qual seria possível produzir comunidade, sem os quais não seria possível produzir um quilombo, produzir qualquer possibilidade de agenciamento coletivo. E quando eu falo dessa capacidade de produzir vínculos, né, de produzir relações, dela e de outras pessoas da sua família, eu estou falando sobre saberes e atividades muito diversas, né? Ou seja, que tem a ver com a possibilidade de habitar e conquistar e ocupar esse mundo da participação, ou seja, esse mundo das políticas públicas, de frequentar as reuniões dos conselhos municipais, de frequentar as reuniões nos órgãos de assessoria rural, de conversar com mediadores na cidade, de fazer relações com esses mediadores a partir dos quais a política chegava, de ir a marchas, atos, eventos festivos, a nível municipal, estadual e federal, né? Isso eles continuam fazendo continuamente até hoje, né? Pelas conversas que a gente tem. Mas não só, né? Essas atividades, aqui há uma tendência mais normativa de ver a política enquadra como uma suposta esfera pública, que seria, né, a forma como normativamente as políticas públicas seriam vividas por essas pessoas, não se fazia ou estava totalmente conectada a um outro conjunto de trabalhos que se voltavam para a produção desses vínculos dentro da própria comunidade, ou seja, no receber desses mediadores, desses órgãos de assessoria rural, dos conselhos municipais, das organizações sociais nas suas casas, de preparar a comida para esses momentos festivos, de receber não só aliados, como também rivais da própria comunidade, as próprias rivais das outras associações, para fazer costuras possíveis, né,
dentro, obviamente, de acirramentos e de desigualdades aí de classe, de raça. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que essa participação, esse mundo da participação só era habitado a partir também de práticas e de saberes que estão inscritos nessa domesticidade, que estão inscritos nesse investimento teórico, analítico, etnográfico, enfim, numa casa, no sentido mais amplo que a gente pode pensar de casa. E isso, aí eu volto só para finalizar ao título, né? O título do capítulo é Refazer a Casa de Mãe. Essa frase é uma frase que foi dita pela Josefa para mim, quando a gente estava numa das nossas conversas, fazendo esses vínculos que ela produzia, visitando as pessoas, arranjando um nebulizador para alguém que estava doente, indo conversar, chamar as pessoas, animando elas para a reunião, falando da importância deles frequentarem a associação. E ela me fala que fundar a associação foi como refazer a casa de mãe. Para explicar um pouco o significado dessa frase, a mãe dela, Dona Antônia, já falecida, né, é uma figura marcante, né, para toda a comunidade, não só para a família específica da Josefa e das suas irmãs, mas era essa pessoa que elas me reportam, né, ser uma mulher, né, generosa, com a habilidade de aconselhar, de juntar o povo e de fugir de briga. E refazer a casa de mãe, nesse sentido, parece invocar um pouco das qualidades morais, emocionais e políticas que exige, né, participar desse mundo da política, desse mundo da participação, e bem como também enfrentar esse mundo em meio aos brancos, né, desses antagonistas, né, em termos dessa racialização que existia e que era muito presente nesse contexto. E, bem, eu acho que refazer a casa de mãe, para mim, traz um sentido também poético-político, né, pego de empréstimo da Josefa, dessa nossa possibilidade também de estar constantemente refazendo mundos, né, recriando possibilidades de estar junto e construindo alternativas possíveis. É isso. Obrigada, gente. Bom, primeiro agradecer demais, foi muito bom ouvir vocês. Eu esqueci de trazer meu livro para pegar mais autógrafos, né? Eu só peguei o da Grazi, porque eu comprei no outro dia, não fui no lançamento, foi péssimo isso. Bom, gente, a gente então agora vai abrir para perguntas, para comentários, quem quiser. Eu vou fazer um então, enquanto o povo se anima. Na verdade, assim, bom, eu quase fui também, né? Eu também tive um início de formação no NUAP, também, né? Eu fiz uma disciplina, o John estava no doutorado, estava no mestrado com o Moacir, no meu primeiro ano de mestrado, né? Também tinha trabalhado na graduação com assentamentos aqui com a Irene Cantarina, aqui na UF, enfim. Mas assim, o John chamou a atenção bastante quando foi apresentando a formação do NUAP, e aí os dois livros que vocês comentaram, né, tanto os giros etnográficos quanto esse, tem a coisa da abordagem etnográfica que vocês salientam e de pensar, né, assim, toda a questão da política, justamente a novidade da antropologia da política era trazer a etnografia para o centro das reflexões, né? Mas assim, eu queria perguntar para vocês, não sei, assim, se vocês teriam... se vocês diriam que existe alguma especificidade maior, assim, além de... Bom, a gente sabe que a gente faz boa antropologia em qualquer área. Isso é um diferencial para a gente poder considerar um trabalho bom ou não e tal. Mas se existem especificidades do fazer etnográfico na questão do campo, se existe alguma assim, características específicas, e aí eu queria também que vocês pensassem, se dirigindo para o pessoal da graduação que está aqui, que se interessassem em fazer pesquisa nessa área, assim, quais seriam os desafios, mas quais seriam as benesses, quais seriam os prazeres também de estar se engajando com esse tema. E assim, um pouco das características específicas dessa abordagem ou desse tema e de estar fazendo pesquisa aí,
mas isso também como um convite, mas que conselhos, sei lá, ou que ideias a gente poderia pensar num aluno que está, uma aluna que está querendo se interessar e se engajar nessas pesquisas. Você tinha falado sobre essa relação da etnografia com outros participantes, outros atores. Assim, você acha que essa relação de contaminação é importante, foi importante ou foi um pouco mal vista? Tipo, não sei se dá para entender assim, essa relação tipo, de contaminação com os outros atores do estudo. Oi, boa tarde. Bom, a minha pergunta eu acho que seria para a Dib, porque foi uma das frases que ela falou, eu não sei de qual texto, que era viver em terra de disputa, se portar a todo momento de forma a manter a terra ou a permanecer na terra, algo nesse sentido. E aí eu acho que a minha pergunta era também vincular com gênero. Teve uma marcação de gênero nessas formas de se portar para manter a terra? Se puder falar um pouquinho mais sobre isso. Vou passar então de volta aqui, quem quiser vai pensando um pouco mais, assim, a gente vai ter um tempinho pouco, mas tem um tempinho ainda. Não sei, só em relação à questão que a Ana Cláudia colocou, né? Enfim, não sei, aí eu só posso fazer um relato mais pessoal, né? Cada um teve sua experiência aí de pesquisa de campo diferente e tal, né? O que eu fico pensando, enfim, eu não sei se isso dá para dizer que seja uma especificidade da pesquisa no campo, mas para mim uma coisa que sempre marcou bastante, quando eu voltava, né, assim, quando eu voltava dos períodos lá, assim, eu ficava, uma coisa que me batia era o tempo, o ritmo, assim, eu chegava meio devagar aqui, assim, tipo, né, assim, com uma expectativa de conversar com as pessoas mais devagar, assim, tipo, achava tudo muito rápido quando eu passava um bom tempo lá, assim, e voltava, né, para a vida cotidiana na cidade. Acho que isso tem a ver com quando a própria noção de campesinato, a discussão sobre campesinato, fala alguma coisa a respeito da autonomia dessas pessoas, de uma certa, quando você fala em campesinato, camponês, está uma relativa autonomia, tá sempre sob algum tipo de dominação de grandes proprietários, do mundo urbano, enfim, esse tipo de coisa, mas também falar de campesinato é falar de um jeito, enfim, que, né, nesses mundos se consegue obter, por exemplo, um certo controle do próprio tempo, né, e resistir para manter um certo controle do próprio tempo, um certo controle da própria atividade, do próprio, enfim, das próprias relações e tal, né, enfim. Uma coisa que as pessoas também, sei lá, lembrando, tanto aqui na Zona da Mata como no Jequitinhonha, falavam bastante para mim, quando a gente vai visitar os parentes lá em São Paulo, ou aqui no Rio e tal, é triste porque eles não têm nem tempo de conversar com a gente, né, assim, tipo, estão sempre naquela correria, né, e aqui, se vocês chegam aqui, se eu quero sair eu vou, se eu quero ficar aqui conversando com você eu fico, assim, né? Então para mim sempre era muito marcante isso, assim, tipo, era um lugar onde as pessoas conseguiam, vamos dizer, salvar o seu tempo para conversar, né? E é tanto que para mim sempre chamou muita atenção, quer dizer, uma parte grande do meu trabalho. Tem um artigo que eu falo que o pessoal na Zona da Mata são pequenos produtores, como se diz, né? Pequenos produtores de café, de alimentos, esse tipo de coisa, mas são grandes produtores de conversa, né? Porque a gente realmente, vamos dizer, eles desenvolvem muito essa habilidade de narrar, de falar, talvez por isso, né, também a gente se atentou tanto a essas coisas, né? Porque as pessoas realmente têm uma habilidade, desenvolvem uma sensibilidade, uma capacidade de ficar remoendo os causos, né? Assim, tipo, conversando sobre a vida dos outros, no sentido ruim da fofoca, mas também no sentido interessante, assim, de que as pessoas refletem sobre a vida dos outros e a própria vida e tal, e isso é matéria, vamos dizer, do cotidiano, né? Enfim, um pouco... daí isso, para mim, assim, foi um aprendizado, assim, nesse sentido, né? A gente
é, eu vim de uma formação de agronomia, né, que tratava, né, esse povo todo da roça assim, como um povo atrasado, né, assim, um povo que o agrônomo é formado para ir lá e dizer o que eles têm que fazer para se tornar um empresário rural, né, assim, tipo, é o empreendedorismo aplicado, né, assim, tipo, ou então sair do caminho, né, mais é isso, né, sair do caminho para poder, né, enfim, e aí acho que essa coisa de fazer, né, de passar, porque aí a coisa da etnografia pesa, né, é o tempo, né, é o tempo de ficar junto, né, assim, é o tempo de, isso que a Marcela estava falando, né, isso é até uma coisa que eu quero observar também, tipo, o pessoal da Emater, o pessoal vem aqui, né, visita e tal, e vai embora, né, e você fica, né, dorme, come e tal, não sei o quê, é meio esquisito, mas tem um lado legal, né, porque você está lá ouvindo, daí você fica de noite, daí você conversa de noite, aí você conversa mesmo, né, assim, então. E aí acaba que essa coisa do tempo, que eu acho que tem muito a ver com a etnografia, quer dizer, a precisão, vamos dizer, da etnografia é menos a precisão quantitativa do que o tipo de qualidade que você consegue construir pelo tipo de sensibilidade que o tempo te permite construir, né? Enfim. E aí eu acho que tem a ver com isso, assim. Acho que talvez é ali que eu aprendi a ver essas pessoas não como pessoas atrasadas, né? Atrasados estamos sempre nós que estamos sendo atrasados para alguma coisa, né? A gente está sempre atrasado para algum compromisso. Eles não estão atrasados porque eles garantem que tem um tempo de fazer as coisas com tempo. Assim, então, eu acho que isso foi um aprendizado legal e que tem a ver com acho que o tipo de sensibilidade que a gente aqui está tentando desenvolver com relação, por exemplo, a essa dimensão narrativa, que tem a ver com a dimensão ética, né, tem a ver com um certo jeito de corpo, né, que é um corpo menos torturado pela pressa. Enfim, talvez tenha alguma coisa a ver com isso, assim, um pouco que eu diria isso, um pouco a experiência que eu tive, e que não necessariamente é exclusivamente do mundo rural, não sei, mas a minha experiência de campo no mundo rural assim, foi marcada por esse tipo de aprendizado, né? Assim, para mim isso foi interessante. Assim. Vou comentar a questão da Ana também. Fica difícil comentar sem seguir com a aula que era de hoje, né, de campesinato. Porque uma coisa que eu sempre falo nessa disciplina do que teria, né, assim, por que estudar, ou, né, qual é acho que boa parte, né, digamos assim, dos problemas sociológicos e antropológicos que a gente pensa a sociedade brasileira estão muito ainda associados ao problema da terra, né? Assim, então, por si só, já me parece uma questão que ganha relevo, né? Assim, numa formação em ciências sociais, né? Em fazer um campo no campo, pensando a questão da terra e como ela é vivenciada e pensada, enfim, né? Assim, como ela é disputada por aqueles que habitam, né? Isso envolve quilombolas, indígenas e camponeses, digamos assim. Acho que passa, né, um pouco por essa questão mais ampla, né? Assim, agora, em termos mais específicos, né, do fazer etnográfico, eu tive assim, eu venho de um período de etnografia no mestrado com movimentos sociais. Eu estudei MST, fiz a marcha pela reforma agrária, né, aquela que percorreu até Brasília. Então foram campos muito distintos, assim, né, o campo do doutorado em Minas é um campo que remete muito, né, assim, e eu comecei esse campo num projeto em que eu e o John trabalhamos juntos no início, né, como pesquisadores, assim, são campos que eles são marcados por temporalidades distintas, né? Ele lembra muito a essa questão que o John está falando, né, sobre o campo dele, de você ficar sentado, ouvindo, conversando, esse é o campo do doutorado. Agora, o campo do mestrado tinha muito essa questão do ativismo, do engajamento, e eu fiz campos em situações muito extraordinárias no mestrado, né?
E isso envolve muito também períodos específicos, né? Eu falo da minha vida assim, que eu comecei estudando, querendo estudar isso por conta do movimento estudantil na graduação e também pelo fato que eu já falei em algumas situações em sala de aula, né? E o que me marca assim, é que eu venho, né, de um universo bastante camponês, né? Assim, minha família é camponesa, né? Minha avó, enfim, me criei vendo minha avó na roça, né? Assim, e estudei numa universidade de interiorização, que é Londrina. Então, isso era a temática estrutural, estava tudo isso relacionado ali. Agora, o fato de estar tão próxima a esse campo, né? Assim, fez com que eu percebesse coisas, né, muito cotidianas e naturalizadas da minha experiência como pessoa, né, que é ficar sentado falando dos outros, com os outros, sobre doença, saúde, né, assim, porque tem uma coisa da narrativa e de uma narrativa do corpo, né, assim, o tempo todo, são horas e horas, né, assim, você ficar falando que foi no posto e voltou do posto, né, assim, uma coisa da doença que me marcou a experiência de infância e adolescência, se marca até hoje, quando vou visitar minha avó, e que eu tive que recobrar em Minas Gerais como um fazer muito próprio daquele campo, né. Então, esse refinamento dessa sensibilidade, né, marca é isso, né, assim, marca um engajamento em campos muito distintos e em campos que tiveram, não sei se são específicos, né, assim, aí de novo, é difícil falar a especificidade do trabalho do campo no campo, mas acho que essa questão que de fato você está ali, você produzir um corpo, né, que se movimenta numa marcha, que luta pela terra, e produzir um corpo também que senta e fica ali com as mulheres na cozinha, o tempo todo falando sobre coisas que você conversava com a sua avó, né, assim, se demonstrou para mim algo de uma... Enfim, tive que construir um interesse, né, assim, tive que construir uma interessância em torno disso, e hoje o que eu tento transmitir em relação a isso, especialmente numa disciplina como essa que eu estou dando esse semestre, é que a partir desse sentar, né, numa casa com uma senhora, que é o que marca muito a nossa experiência como mulheres fazendo trabalho de campo no campo, passa por pensar questões muito teóricas, muito emblemáticas da antropologia, né, assim, né, fazer pessoa, fazer corpo, né, fazer parentes, assim, né, isso que eu tenho falado muito e é o que marca essa mudança do treinamento da neta que vai visitar a avó e da neta que depois conta para a avó o que era estar lá, né? Assim, falando com outras pessoas e numa posição como antropóloga, né? Não sei, assim, de novo, é difícil responder, é interessantíssima a questão, né? Assim, mas é difícil responder por conta, de fato, né? Assim, desses engajamentos diversos e por conta do engajamento existencial também que me coloca, né? Na relação com essas histórias todas. Bom, sobre a pergunta da Ana Cláudia, né, que John e Grazi estavam respondendo também, acho que no meu caso, assim, sobre se existem especificidades, né, do fazer etnográfico no rural, eu acho que existem, sim, mas que tudo depende também muito do tema que você escolhe trabalhar, né? Porque é isso que Graziele estava falando, né? Fazer pesquisa com ativismo, com movimento social ali na militância, vai te trazer determinados desafios. Agora, se você vai olhar mais para a organização social no cotidiano e tal, isso vai te colocar num outro engajamento com as comunidades, né? No meu caso, eu acho que é isso, né? Quando a Ana Cláudia faz essa pergunta, a gente pensa na nossa experiência pessoal, não adianta, né? Então, no meu caso, assim, eu sou uma pessoa do interior do Paraná. Eu nasci, cresci, fiquei até os 10 anos de idade numa cidade do interior do Paraná. E quando eu entrei na graduação e eu vi que na antropologia eu teria condições de fazer uma pesquisa sobre... Na época eu me interessava por meio ambiente muito, né? Que eu poderia fazer pesquisa em comunidades rurais, eu falei, uau, que legal, é isso que eu quero, né? Porque eu já me identificava de algum modo, porque sou do interior, né? E porque eu tinha interesse pela questão do meio ambiente. Aí, na época, eu estava trabalhando também num projeto de extensão que envolvia saúde em comunidades do Vale do Ribeira, no Paraná. Então, uma coisa foi levando a outra,
E quando eu vi, eu estava num grupo de pesquisa sobre conflitos por terra. E aí a abençoada aqui resolveu estudar jagunço. Achando que assim ia ser um tema muito relevante, muito importante. Obviamente assim, mas foi bem difícil, gente. Foi bem desafiador estudar violência no campo. No meu caso, a especificidade esteve no fato de que, como mulher, né, eu ficava dentro das casas de famílias, eu circulei muito pelo interior de Pinhão, que é o município onde eu fiz pesquisa. Então, como mulher, eu não estava lá na sede da associação, porque quem frequentava mais a associação eram os homens, as lideranças da associação eram os homens. Eu não estava nas reuniões dos movimentos sociais, necessariamente, são vários movimentos de luta social, de luta pela terra, lá, né, em Pinhão. Não estava porque, enfim, eu percebi que para eu ficar bem em campo e construir boas relações, eu tinha que ficar mais perto das mulheres. E isso implicava estar em casa, estar na igreja, estar na escola. Então, eu fui tendo que andar por esses caminhos e ouvir as narrativas sobre o conflito, sobre as lutas pela terra, que eram possíveis dentro desses caminhos, né? Então, foi uma visão do conflito muito a partir do cotidiano da vizinhança. Eram essas mulheres que me levavam, né? As mulheres que me acolheram em suas casas foram também aquelas que me apresentaram outras pessoas, outras famílias com quem eu pude conversar. Enfim, mas isso num segundo momento de campo, porque no primeiro eu fui muito orientada pela associação mesmo. Foi através da associação e das lideranças masculinas que eu cheguei nessas casas. Enfim, passei muito perrengue, muito medo, porque as famílias são ameaçadas mesmo. Para mim, acho que a maior dificuldade era o deslocamento, porque eu não tenho carro, eu não dirijo, e eu frequentei, né, casas de famílias que viviam em comunidades distintas e que eram muito distantes umas das outras, assim. Então, as comunidades, algumas delas eram localizadas a quase 40 quilômetros da sede do município. E aí eu ficava numa comunidade que era num canto do município, aí depois eu tinha que ir para uma outra que era no outro canto. Então, tinha toda essa logística difícil. Lá chovia muito, é muito frio. Então, às vezes, as estradas ficavam interditadas, não tinha como chegar, não tinha como sair. Então, enfim, gente, fazer trabalho na roça tem esses perrengues, assim. E se tiver conflito por terra, tem um perrengue também que você tem que andar pianinho, escondido ali, não se mostrar muito. Mas é importante, né? É importante, vale o desafio. E eu acho que eu aprendi muito também sobre proteção, sobre carinho, sobre amor, sobre cuidado. Assim, nunca vou esquecer das novenas, né, do Padre Reginaldo Manzotti. Quantas vezes me deram água abençoada pelo Padre Reginaldo ali. Se cuida no seu caminho, Dib. Então, assim, as pessoas são muito acolhedoras. A gente aprende pra caramba, assim, apesar de todas as dificuldades, né? Acho que vale a pena, gente. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas fazendo trabalho sobre rural no Brasil. Bom, testemunho confuso. Como é seu nome? Você que fez a pergunta? Júlia. Júlia, muito legal sua pergunta. Eu tenho muitas coisas para falar sobre isso. Sim, nesses esforços para permanecer na Terra, em meio a essas disputas, existem marcações de gênero. As violências são generificadas, sim, né? Bom, gente, luta pela terra é um investimento que se faz não só em movimento social, mas se faz em família, né? Então, é preciso ter consciência que as pessoas estão ameaçadas em suas terras, que são também seus lares, né? São suas casas. Então, todo mundo ali está ameaçado, todo mundo corre risco, né? Mas tem uma generificação da terra e dos corpos que vai possibilitar diferentes agenciamentos na luta e diferentes ameaças, diferentes situações, né, de ofensa, de perigo, né? Então, no caso das mulheres, as experiências que elas enfatizavam, né, de violência, de medo, tinham muito a ver com a própria casa, né?
principalmente mulheres que ficavam sozinhas em casa quando seus maridos iam trabalhar fora, elas tinham muito medo de ter suas casas queimadas, e isso acontecia de fato. Outras sofreram tiroteios assim contra suas casas depois de ficarem viúvas, né? Então, isso, por outro lado, envolve diretamente as crianças, né? A gente tem que pensar em generificação e também em geração, né? A questão geracional. Então, enquanto eu estava fazendo o trabalho de campo, uma casa de uma família sem terra foi queimada e 3 crianças morreram. Então, assim, e era a casa de uma mãe solteira. Então, eu acho que isso não é à toa, né? Então, enfim, nesse caso, né, eu acho que é isso, né? As mulheres enfatizam muito a dimensão da casa, porque é o lugar delas e porque é o lugar onde elas são mais ameaçadas, né? Os homens, por sua vez, né, pensando numa especificidade do universo de ofensas dirigidas a homens, né, nesses contextos de luta, assim, os homens falavam muito do bar, da briga de bar, né? Em Pinhão, antigamente, e até hoje, assim, os homens às vezes vão armados nos bares. E aí a arma, gente, não é só arma de fogo, não, é facão. E tem toda uma dinâmica de beber e brigar, assim, que acontece e que pode acarretar, né, em pessoas sendo mortas. Então, os homens falavam muito assim do bar como um lugar de perigo. Os militantes da luta pela terra, eles evitavam ir em bar, porque eles sabiam que eles estavam sujeitos a sofrerem, enfim, né, a serem mortos. E aí essas mortes ficarem registradas como briga de bêbado depois, né? Então, eu registrei várias narrativas sobre isso, né? Então, aí você tem também uma generificação do espaço, né, e uma ideia de uma masculinidade que envolve essa performance aí da valentia, do cara encher a cara, brigar, ficar valente, ofender. E aí qualquer coisa é desculpa para matar, né? Emboscadas, por sua vez, atingem a todos, né? Homens, mulheres e crianças. Então, não tem daí uma generificação, digamos assim. Agora, quem mata é homem. Quem é jagunço é homem. Assim, isso é um dado. Pode até ter mulher valente, mas não tem mulher jagunça. Não tem mulher pistoleira. Então, aí tem uma outra questão, né, de gênero que entra nessas violências. Enfim, são várias entradas que a gente pode dá para esse debate, né, de gênero e violência no campo. Acho que é um pouco isso, assim.